Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Oi? Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Eu vou ler um, só depois da igreja o outro. As primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, comoveram-se, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? 38, a igreja. E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Essa promessa também é para nós. Versículo 40. E com muitas outras palavras, Cristo testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado, de boa vontade, espontaneamente receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia o quê? Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de miséria ou de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partiam pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Todos nós sabemos que o livro de Atos, ele fala sobre o começo da primeira igreja aqui na terra, né? Então conta como foi que os discípulos tocaram as suas vidas depois que o Senhor Jesus ressuscitou e voltou para o céu. E aqui no capítulo 2, a gente vê um momento muito especial no início do capítulo 2, que foi o batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Porque como Jesus foi, então o Espírito Santo agora poderia vir para estar conosco, para habitar dentro de nós. Amém? E aí depois desse momento tão especial e tão bonito, Pedro ali ele faz um discurso. E naquele discurso, naquele dia, quase 3.000 almas se entregaram ao Senhor. E aí vocês veem que depois dessas pessoas, de terem se entregado a Deus, de terem rendidas as suas vidas ao Senhor Jesus, elas começam também a fazer aquilo que os discípulos faziam. Elas começam também a se comportar como discípulos. Amém? E por que isso estava acontecendo ali? Porque eles estavam sendo doutrinados para serem discípulos e não para serem robôs. Amém? Eles estavam sendo ensinados na palavra de Deus para cumprir, para fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus fez aqui na terra. E aí no versículo 42 fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aquelas pessoas elas começaram a ser ensinadas a perseverar na oração, a andar, a estar em comunhão, a partir o pão, a ajudar o próximo. Amém? Se a gente observar aí, elas eram
convertidas. Mas mesmo assim que elas ouviram falar a respeito daquilo que elas deveriam fazer, da maneira pela qual elas foram ensinadas, doutrinadas, elas começaram a se comportar daquele jeito. Então nós também temos que se espelhar nesses irmãos aí. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quantas vezes nós somos ensinados que nós precisamos orar, que nós precisamos amar o próximo, ajudar o próximo? Quantas vezes nós somos ensinados a ler a Bíblia, a fazer tantas coisas que estão escritas na palavra de Deus, mas às vezes nós acabamos nos esquecendo. Não fazemos como esses novos discípulos. Eles estavam ali perseverando. Amém? Eles tinham ali como exemplo os discípulos, né? Os primeiros discípulos, 12, né? Que eram 11 aí nesse momento. Acho que já eram 12. Já tinha sido escolhido outro. Então eles tinham ali como espelho aqueles discípulos. E nós também hoje temos em quem nos espelhar. Amém? E nós temos que aprender a viver assim como a igreja de Atos vivia. E cada dia mais iam se convertendo pessoas, como falamos no versículo 47. As pessoas iam notando que aquela igreja que estava surgindo ali tinha uma profunda comunhão. E as pessoas estavam notando que aquela igreja tinha o desejo ardente de ganhar outras pessoas. Eles estavam notando que naquela igreja havia uma diferença, que naquela igreja Deus estava ali presente, as pessoas entregando as suas vidas ao Senhor Jesus. Havia ali um amor muito forte no meio da igreja, havia comunhão, havia oração, havia ajuda, e isso foi cativando as pessoas que estavam ali ao redor. E se vocês observarem, no versículo 44 fala: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aquelas pessoas que iam se convertendo, elas não se isolavam, não queriam estar afastados da igreja, afastados dos irmãos, mas elas procuravam se encaixar ali na igreja, se englobar. Amém? Eles não esperavam os discípulos irem chamar, pelo menos aqui não fala, né? Fala que todos que criam estavam juntos. Então eu creio que cada pessoa que ia se convertendo procurava fazer algo na casa de Deus, procurava se encaixar de alguma maneira na igreja e não se isolar, não estar afastado. No versículo 46 fala assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza ou simplicidade de coração. Então todos os dias eles estavam ali juntos para orarem, para satisfazer as suas necessidades físicas, né, como de pão, de ouvir uma palavra da parte de Deus, né, para orar, como eu já falei. Eles estavam ali sempre juntos, no templo, nas casas, eles estavam sempre juntos, procurando sempre se encaixar na igreja. No caso não é nem se encaixar, né? Porque cada pessoa faz parte do corpo de Cristo. Você já é parte, mas muitas vezes você acaba se distanciando, se isolando. É você, amém? Não é a igreja que me exclui, é você. Então nós temos que procurar cada dia mais viver essa união, essa comunhão, esse amor que havia na igreja, essa perseverança em oração, a perseverança em buscar mais de Deus. Amém? Não espere que ninguém lhe chame para você fazer isso. Você tem que ter consciência e tem que fazer o que você sabe que tem que fazer. Amém? Você tem que fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Nós estamos cansados de ouvir tudo isso aqui que eu já falei, né? Mas está faltando a gente colocar agora em prática. Pegar esse exemplo aqui desses novos discípulos e começar a agir. Amém? E as novas pessoas, Deus vai começar a acrescentar no nosso meio. No 47 fala: todos os dias as pessoas se convertiam, por verem que aquela igreja era uma igreja diferente, por ver que aquela igreja era uma igreja que buscava realmente a Deus em oração, que se preocupava com as pessoas, era uma igreja que tinha amor. Então todos os dias, né?
Deus trabalhava no coração das pessoas e as pessoas se rendiam por verem as atitudes dos apóstolos, né? Eu quero ler agora o significado da palavra comunhão, que eu falei aqui, esqueci de dizer, né? A palavra comunhão significa relacionamento que envolve propósitos, ideais que são comuns. Amém? Então, isso é comunhão, um relacionamento íntimo, profundo, em que todo mundo tem um só pensamento, uma só visão. Era isso que a igreja de Atos aqui estava vivendo, né? Eles tinham uma só visão, uma só doutrina, um só Senhor, e por isso essa igreja foi tão abençoada. Significa também a associação com uma pessoa, envolvendo amizade com ela, incluindo participação nos seus sentimentos, nas suas experiências e na sua vivência. E só pode viver isso aquelas pessoas que realmente nasceram de novo. Amém? Essas pessoas aqui, os discípulos, puderam experimentar isso porque eles realmente nasceram de novo e desfrutaram dessas maravilhosas bênçãos que nós vemos aqui escritas no livro de Atos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.